Aleluia. Você crê que Deus é bom? Eita, coisa linda. Bom demais, queridos. Eu estou muito feliz hoje. Eu não sei você, mas eu creio que Deus tem coisa boa preparada para nós nesta noite. Aleluia. Eu creio que grandes coisas Deus já tem feito no nosso meio e vai continuar fazendo. Aleluia. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Nós estamos em uma série sobre as doutrinas de Cristo, as doutrinas básicas do Evangelho de Cristo. E Hebreus capítulo 6, versículo 1 diz o seguinte: por isso, ponto de partida, os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, verso 2, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então nós já estamos há alguns domingos falando sobre essas doutrinas básicas, essas doutrinas elementares de Cristo. E como já tem sido repetido aqui, muitas pessoas conhecem a doutrina da sua igreja, a doutrina das seitas, a doutrina de todas as religiões e não conhece a doutrina de Cristo. Gente, como é que pode alguém ser cristão, alguém ser filho de Deus, dizer que é um seguidor de Cristo e não conhecer a doutrina de Cristo? O que é a doutrina de Cristo? Os ensinamentos que Jesus ensinava, aquilo que ele pregava, as lições que ele passou para a sua igreja. Então, nós, como cristão, quem é que é cristão? Quem é que está em Cristo? No mínimo, nós precisamos saber quais são essas doutrinas e ter o domínio dessas doutrinas. E as doutrinas iniciais, as doutrinas básicas, elas são citadas nessa leitura de Hebreus capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Você lembra quais são essas 6 doutrinas? Qual é a primeira? Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Essas são as 6 doutrinas básicas, as 6 doutrinas elementares do Evangelho de Jesus Cristo. Nós já falamos aqui um alicerce, uma base sobre a doutrina do arrependimento de obras mortas. E iniciamos na última ministração sobre a doutrina da fé em Deus. E nessa doutrina da fé em Deus, nós falamos sobre os tipos de fé. Vimos aqui alguns tipos de fé que podemos encontrar na Bíblia, mas a fé que Jesus ensinava, a fé que fazia parte da doutrina dele, era a fé do tipo de Deus, conforme ele ensinou ali no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 23. Ele ensina sobre essa fé, que ela deve vir ao coração do homem, e ao chegar no coração do homem, essa fé precisa ser falada. Crer com o coração e falar com a boca é a fé do tipo de Deus, porque a fé do tipo de Deus é uma fé que fala, é uma fé que não se cala diante das circunstâncias, mas a fé que vai mudar as circunstâncias por meio da declaração da palavra de Deus. E vimos que a fé ela vem a nós por meio de ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então vimos que a fonte de fé é a palavra de Deus. Nós não podemos crer e ter fé sem essa palavra. Então a palavra de Deus, ela é a fonte de fé. Então quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós recebemos a palavra de Deus, nós estamos recebendo a fé do tipo dele. Então uma vez que nós recebemos essa fé, nós precisamos liberar essa fé. E como é que nós liberamos essa fé? Falando o quê? Aquilo que Deus diz, aquilo que a palavra dele está falando. Deus não tem 2 palavras, a palavra de Deus é uma só. A mesma palavra que criou os céus, a mesma palavra que criou a terra, é essa palavra que nós temos o acesso, é essa palavra que nós ouvimos, essa palavra que nós lemos, e quando ela está no nosso coração e nós falamos essa palavra, as coisas vão acontecer, as coisas vão mudar. Por quê? Porque é a fé do tipo de Deus, é a palavra de Deus saindo da nossa boca. Amém, amém?
Então, é assim que funciona a fé. Só que, às vezes, muito crente, ele aprende esse ensinamento básico da fé. Como? Como é que eu recebo fé? Por meio da palavra de Deus. Ela é a fonte. Isso eu entendi. E essa palavra não pode ficar somente na minha mente, ela precisa vir ao coração. Então, quando essa palavra vem ao meu coração, eu tenho a fé. E quando eu liberar essa palavra que está no meu coração, eu estou liberando a fé. Então, a fé tem esse ciclo. Nós cremos, por isso nós falamos. Esse é o espírito da fé, crer e falar. E muitos crentes, às vezes, ele aprende isso e ele começa a praticar isso, porém ele não vê o resultado. Às vezes está lá, pastor, eu creio, estou falando, eu estou confessando, mas parece que não passa das paredes, parece que não passa do teto, eu não estou vendo as coisas acontecerem. Alguns crentes chegam a ter essa experiência, e por não ver acontecer na sua vida, e ver acontecer na vida de outros irmãos, ver acontecer na vida de outras pessoas. Aí, por que acontece com eles e não acontece comigo? Porque eu falo e não acontece, irmão fulano faz e acontece. E aqui nós precisamos entender uma coisa importante. Entenda, repita comigo, Deus não opera por favoritismo. Ele não está escolhendo quem ele vai abençoar. Não, Deus não opera por favoritismo. Ele opera por meio de princípios e leis espirituais. Entenda, Deus, ele opera por princípios e leis espirituais. Repita comigo, Deus opera por princípios e leis espirituais. Entenda, uma vez que eu tenho a fé, eu preciso entender que essa fé, ela tem que se submeter a princípios e leis espirituais. Se você observar lá em Marcos 11, 23, quando Jesus fala que se nós falarmos para os montes, eles vão obedecer, não para no 23, tem o 24 e o 25, que ele coloca ali, falando que se tivermos ofensa no coração, se tivermos mágoa no coração, nós não seremos ouvidos por Deus. Nós não seremos nem perdoados por Deus. Então a fé, ela já se limitou a um princípio e uma lei espiritual. Então entenda uma coisa, quando eu tenho a fé e a fé não está funcionando, é porque eu estou quebrando algum princípio ou alguma lei espiritual, e são várias. Existem algumas leis e princípios espirituais que a fé precisa se submeter para que ela possa operar o poder que tem. Porque a fé é uma força espiritual muito poderosa. Mas não basta eu ter a fé se eu não estiver submetendo a minha fé a leis e princípios espirituais. Você está compreendendo? Então, eu quero falar nesta noite sobre um dos principais, ou posso falar o mais importante princípio da fé. Não só existe esse, a fé precisa de outras coisas para ela poder funcionar. Mas eu quero falar aqui do principal fundamento da fé. Não adianta você ter fé se a sua fé não estiver fundamentada nesse princípio. E o primeiro princípio para que você tenha uma fé operante, o primeiro princípio para que sua fé funcione, é o fundamento do amor. O princípio do amor. O amor é um fundamento tão importante para uma fé poderosa que se a sua fé não estiver fundamentada no amor, essa fé não vai operar. Tem muita gente cheia de fé, mas por ter mágoas no coração, por ter ofensa no coração, por desejar o mal às pessoas, por ter ódio de pessoas, essa ofensa, esse rancor, essa raiva faz com que a fé não funcione. A fé ela precisa ter um fundamento. E o principal fundamento, e o mais importante fundamento, é o princípio do amor. Nós vamos ler para fundamentar na palavra de Deus, Gálatas capítulo 5, versículo 6. Olha o que diz aqui, ó.
Aqui diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas a fé, que o quê? Aí vai depender da versão de Bíblia. Coloca na RC. Aqui diz a fé que atua pelo amor. Na RC diz: a fé que opera pelo amor. Então veja que aqui, essa palavra, você vê que numa versão diz atua e na outra versão diz opera. Por conta das traduções, eu gosto sempre de dar uma observada no texto original, na palavra que é traduzida por opera e atua. É uma palavra só no grego. E a palavra é a palavra energel. E essa palavra energel que está no original do grego. E quando traduz, o tradutor ele vai pegar aquele que acha mais coerente. Mas vamos ver o que significa energel. Eu coloquei aqui 4 significados da palavra energel para a gente tentar ver no significado da palavra energel o que podemos entender sobre esse texto que fala sobre o amor para a fé poder funcionar. A palavra energel, eu separei 4 significados. O primeiro é ser eficaz. Repita comigo, ser eficaz. Vamos ver como é que fica aqui, ó. Mas sim, a fé, ela é eficaz pelo amor. Entenda? A fé, ela vai ter uma eficácia somente por meio do amor. Outro significado é produzir. Vamos ver como é que ficaria. A fé que produz por meio do amor. A fé ela não vai poder produzir efeito nenhum, ela não vai poder produzir poder algum se não for por meio do amor. O amor é esse fundamento, o amor é essa base para que a fé funcione. Outro significado é mostrar poder. Esse eu gostei demais desse significado da palavra energel. Como é que fica aqui, ó? Mas sim a fé que mostra o seu poder por meio do amor. Entenda, o amor é o meio pelo qual a fé, de fato, vai fazer com que o poder que há na fé se manifeste. O poder que há na fé, ela só vai operar, de fato, se essa fé estiver fundamentada no amor. E o último significado é mostrar-se operativo. Ou seja, a fé, ela só vai operar pelo amor. Você está compreendendo isso? Quem aqui tem fé? Você tem fé? Sua fé está produzindo o resultado que você espera? Sua fé está fazendo com que realmente as coisas aconteçam? Sua fé, de fato, está trazendo a cura que você precisa? A fé, de fato, está manifestando aquilo que você tem orado para receber, aquilo que você tem orado para ser modificado? Isso, de fato, essa fé tem operado? Se não estiver operando, queridos, existe um erro. Existe um problema aí e não está em Deus. E não está na palavra de Deus. Talvez não, com certeza, você está quebrando algum princípio espiritual na qual a fé precisa se submeter. Não existe coisa pior do que ser um crente que ora e as coisas não acontecem, que ora e não vê o resultado. Por isso, esse fundamento é muito importante. A fé, queridos, ela é como um carro de última geração. Imagina aí, você tem um carro de última geração, um carro altamente potente. Eu perguntava a você, qual é a importância que esse carro vai ter sem gasolina? No caso, o carro pode ser sua fé, mas a gasolina é o princípio do amor. Ah, mas eu tenho uma fé, rapaz, pastor fulano tem uma fé que eu nunca vi uma pessoa para ter mais fé do que fulana. Mas fulana vive debaixo de doença constantemente e dependendo de remédio, não sei o quê, e tem muita fé. Mas o que é isso? A fé ela não vai mostrar seu poder. A fé não vai operar se algum princípio espiritual estiver sendo quebrado. E o principal fundamento é o amor. Sem o amor, a fé é igual a um carro sem gasolina. É igual a um carro sem combustível. O carro não vai andar sem o combustível, assim como a fé não vai operar sem o amor. A fé não vai surtir efeito sem amor.
Sim, a fé que opera pelo amor. A fé só vai mostrar seu poder se estiver fundamentada no amor. A fé precisa estar enraizada no amor. O amor precisa ser a raiz, o alicerce, o fundamento da nossa fé. Esse prédio aqui, ó, se não tiver um bom alicerce, ele já teria caído. Assim, há um crente que constrói uma vida de fé sem estar fundamentada no amor. Vai tudo por água abaixo, vai tudo cair. Não tem sustentação. Você já observou que, às vezes, quando dá um vento muito forte, eu nem fico admirado quando eu vejo a garoba no chão. A garoba é uma árvore que facilmente ela cai quando dá muito vento forte. Porque ela não tem uma raiz tão profunda. E o que sustenta a árvore, de fato, são suas raízes profundas. Se a raiz da sua fé não for o amor, essa fé, querido, não vai permanecer de pé. Essa fé, ela vai ser levada pelos ventos. Eu quero ler Efésios, capítulo 3, verso 17. E quero que você preste bastante atenção no que esse versículo diz. Efésios 3, 17. Olha o que diz aqui. Efésios 3, 17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando o quê? Arraigados e fundados em amor. O que é arraigados? Arraigado quer dizer enraizado. Essa palavra arraigados vem do grego rizo, não sei se essa é a pronúncia, rizo. E ela significa fortalecer com raízes, tornar firme, fixar, estabelecer, fazer uma pessoa ou uma coisa ser totalmente fundamentada. Arraigado quer falar que tem raiz firme, raiz profunda. Ou seja, a Bíblia deixa claro que Cristo ele vai habitar em nós pela fé, no vosso coração, a fim de estar sempre arraigados no amor. Se nosso alicerce, se nossas raízes profundas não for o amor, você vai ter uma vida de fé sem operar. Uma fé que você não vai ver o resultado. E eu vou falar uma coisa a você. Aqui e acolá, cá para nós. Calado, ouvindo, eu vejo sair da boca de muito crente o fracasso de sua vida de fé. O fracasso. Porque se não está vendo o resultado, é um fracasso. E onde está o erro? Está em Deus? O erro está na palavra de Deus? Onde é que está o erro? No fundamento dessa fé. Porque a pessoa crê, mas não vê o resultado. Essa história de crer e confessar isso não funciona não. Funciona sim. Não adianta dizer que não funciona porque você chegou atrasado. Isso funciona sim. E eu tenho vivido disso. Amém? Eu já vejo as mulheres tocando aqui. Eu não sei quando, mas eu já vejo. Amém? Você crê em Deus despertando mulheres para aprender música? Deus é muito bom. Eu creio nisso. Vou continuar declarando isso. Crendo nisso. Aleluia. Glória a Deus. Então, arraigados, nós temos essa instrução que a nossa fé precisa estar fundamentada e arraigada no amor. Então, precisamos entender uma coisa. Eu acredito que, de tantas vezes que eu já repeti aqui, você já entendeu qual é o primeiro princípio para fundamentar a nossa fé, sim ou não? Qual é o primeiro princípio? O amor. Quantas pessoas sabem que é mais fácil errar do que acertar? Qual é o esforço que você faz para errar? Nenhum. Às vezes eu fico equivocado. A camisa só tem duas formas de vestir, frente e trás. E às vezes eu vou vestir uma roupa na correria, visto ao contrário. Gente, errar é fácil demais. Eu nunca ouvi ninguém falar, rapaz, eu estou cansado de tanto tentar errar e não consigo. Errar é muito fácil. E você sabia, coloca aí de novo Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Coloca de novo aí. Quando as pessoas veem esse versículo, mas a fé coopera pelo amor, elas entendem
que a fé tem que funcionar pelo amor. Só que interpreta errado. Se interpretar errado, vai viver errado e não vai surtir efeito. Porque tem pessoas que quando lê esse versículo entendem, aí a vida de fé já fracassou mais do que o que já estava. Porque a primeira pessoa que vai vir na mente dela é aquele vizinho chato, aquele vizinho ruim, aquele colega de trabalho encrenqueiro, aquela pessoa que ela não simpatiza muito e tem uma magoazinha no coração, é uma pessoa difícil de lidar e diz, aqui tá, agora está sem jeito, vou viver sem fé mesmo. Porque fulano é difícil demais. Sabe coisinha ali? Lembra daí de uma pessoa que tem perturbado sua vida. Não tem cooperado muito na sua vida. Lembra dessa pessoa aí. E tenta praticar esse versículo. Estou falando daquela pessoa mesmo que encrenca com você, com arenga, que arenga com você, que implica com sua vida, que fala mal de você, que fala mal de sua vida, fala mal do seu cabelo, do seu marido, do seu carro, fala mal até do seu cachorro. Agora pratique esse versículo, né? Interprete esse versículo. Jesus, ele trouxe uma atualização para um versículo na Bíblia que era do Antigo Testamento. O versículo fala, amarás o próximo, amará o próximo como a ti mesmo. E Jesus identificou que esse mandamento ele é muito falho. Existe uma falha muito grande em amar o próximo como a si mesmo. E muitas pessoas, eu ouço falar isso, rapaz, não tem como amar aquela pessoa não. Infelizmente, pastor, me perdoe, mas aquela pessoa ali não tem como não. E tem o lado oposto. Tem pessoa que não ama nem a si próprio, quanto mais ao próximo. Tem pessoa, e o ser humano, muitos seres humanos, ele tem uma tendência de ser carrasco de si mesmo. O ser humano ele tem muita facilidade de ser carrasco de si mesmo. De se culpar, de se condenar, sabe? De viver debaixo de culpa, de condenação, de julgamento que ele mesmo faz sobre si. O ser humano, ele é totalmente formado e graduado em auto se condenar, em auto se reprovar, em auto se rebaixar. Uma pessoa dessa que não ama nem a si próprio, como é que vai amar o próximo? Tem pessoa que ama mais outra pessoa do que a si mesmo. Isso é impossível. Uma vez eu vi, quando eu bebia cachaça, estavam umas 2 da manhã, a machaiada sentada bebendo uma rasteirinha, e aí quando os homens estão bebendo demais, começam a falar do amor da vida deles. Aí começa a falar, e a chorar, e mas rapaz, como foi que eu perdi aquela mulher, a mulher da minha vida, a mãe dos meus filhos, começar a falar, chorar. E muitos deles eu vi que sofria demais por causa de relacionamentos. E eu nunca sofri por causa de relacionamento algum. As pessoas falam, mas tu é muito frio, tu é muito... Eu digo, não, é porque eu não encontrei alguém que eu fosse amar ela mais do que a mim. Primeiro eu me amo, depois de mim, vem a outra pessoa. Mas a partir do momento que eu amar alguém mais do que a mim, alguma coisa está errada. Você está comigo? Eu não posso amar ninguém mais do que a mim. E como é que eu vou amar outra pessoa se eu não amo nem a mim mesmo? Já está errado aí, no princípio. Você está comigo? Não existe nada na vida que amado, eu me amo demais. Tu é doido? Eu me amo mesmo. Eu vi pessoas falando, rapaz, tu é feio. Só não, que eu já perguntei à mãe, ela nunca disse nada sobre isso. Eu estou um pouco preocupado se eu sou feio, se eu sou bonito. Eu me amo, é o que importa. Tem pessoa que ai, tadinho Deus, ninguém me ama. E eu conheço, ninguém me ama. Eu me amo, minha mãe me ama, minha esposa me ama, Deus me ama. Meu cachorro me ama demais. Meu cachorro, não sei não, eu já penso que ele me ama mais do que a Sandra. É uma alegria, menino. Se tivesse 2 rabos, eu não sei como era não. Mas é uma alegria, falta derrubar tudo quando vê a gente. Eu vou estar preocupado com o que alguém pensa. Não estou nem preocupado com isso, não. Qual é um dos principais erros quando as pessoas lêem esse versículo que quer que sua fé opere? Ela quer amar as outras pessoas de cara. Eu tenho que amar, mas você não vai conseguir.
Aquela pessoa encrenqueira que fala mal de você, como é que você vai amar ela? Com seu amor? É impossível, você não consegue não. Nem tenta, você não consegue. Eu já ouvi muita gente falar, é impossível amar o próximo. Com seu amor, com seu amor não tem condições não. Entenda? Então, quando a Bíblia fala que a fé opera pelo amor, não está falando do seu amor humano, não. Se a fé fosse operar por meio do nosso amor humano, mas a nossa fé já estava fracassada no princípio, no ponto de partida inicial. Quando a Bíblia diz que a fé opera pelo amor, não é o amor humano, amém? Você fica feliz com isso? Amém. Diga, não é meu amor. O amor humano é amor egoísta. Tem pessoas que falam até do amor de mãe, mas o amor de mãe é egoísta, sim. Elas nem gostam quando eu falo isso. Que a mãe tem o predileto. Só não tem predileto que tem filho único. Mas teve mais de um, tem sim um xodózinho ali, que todo mundo vê, mas nega. Você estou com a razão, Marcelo. Agora minha mãe mesmo não gosta de ouvir falar isso não, porque lá em casa foram 3. Não, todos é igual. Não. O amor de mãe é tão egoísta que quando o homem dela casa, ela vai lá arengar com a sua nora. No primeiro dia ela chega lá, ele não gosta assim, ele não come assim, e daí? Chispa. Eu costumo chamar de a voz da serpente. Por quê? Porque é uma voz fora do matrimônio, é uma voz fora do casamento. Adão e Eva ouviram uma voz diferente, que não era do matrimônio, não era da família, da casa deles. Era a voz. Então, toda a voz que vem de fora, dando uma sugestão, querendo impor as coisas, chama a voz da serpente. Não, é porque é voz de fora. Por quê? Porque vai gerar confusão, vai gerar contenda, vai gerar inimizade, vai trazer um monte de coisa que não presta, que às vezes depois de décadas nem se resolve, com tanta mágoa e rancor. Você viu o que foi que a voz da serpente causou na humanidade? Você viu o que é que a voz de fora de um casamento faz dentro de um casamento? Vocês estão aqui ainda? Aí, a fé opera pelo amor. E olha, como é que eu vou amar? Não é com seu amor. Diga, nunca é pelo meu amor. Bíblia nunca pediu para amar pelo seu amor. Nunca, nunca. Não é com o seu. Desista. Desista de amar o próximo com o seu amor, porque você vai fracassar. Já fracassou só em pensar. Não tem como. Você vai cansar e vai se afadigar e não vai ter resultado. Então, quando a Bíblia diz que a fé opera pelo amor, na hora que eu fui mostrar que a fé opera pelo amor, precisamos entender uma coisa bem básica. Deus, repita comigo, Deus é amor. E Ele me ama. Mais uma vez. Deus e Ele me ama. Todo mundo falou isso, mas nem todo mundo acredita. Acredita não. Tem gente aqui que não acredita nisso. Não acredita. Mas se todo dia você fizer essa oração, você levantar sua mão e dizer, Deus me ama. Deus, obrigado por me amar. Se você falar todo dia, um dia você vai acreditar nisso. A fé de muito crente não funciona porque ele não crê no amor de Deus por ele. E por não crer no amor que Deus tem por si, já matou o poder da oração. Ele precisa orar para Deus prover isso na minha vida. Aí ele vai orar. Aí lá no fundo, esse rapaz, Deus está doido para me pegar na esquina. Deus está doido para me colocar no leito. Deus está doido para me dar um pedala Robinho. Deus está esperando eu errar. Deus está me vigiando. Deus quer me colocar na moinha. Ele tem esse tempo de se dizer, não vou orar não, eu vou pedir o quê? Eu vou pedir para a gracinha orar por mim. Porque é tanta insegurança, é tanta desconfiança, não tem uma certeza que Deus ama a si, que vai procurar para os outros orar. Por quê? Como Deus ama a gracinha, Deus vai ouvir ela e vai resolver o meu problema. Diga mais uma vez, Deus me ama.
Eu gosto de brincar aqui e eu sou muito repetido. Eu repito demais, sou muito repetitivo nesse exemplo que eu gosto de dar. Eu já falei aqui, acho que está com 2 domingos que eu falei isso. Vou repetir de novo. Às vezes, eu tenho a impressão que é melhor estar no mundo do que na igreja. Vocês sabem que eu falo isso várias vezes aqui. Por quê? Quando estou lá no mundo, o crente passa por mim e diz, Jesus te ama. Ei, Jesus ama você. Diz, rapaz, eu bebo cachaça todo dia e Deus me ama. Ama sim. Rapaz, eu faço tanta coisa ruim, eu vivo no ralabucho, vivo na prostituição. Deus me ama. Aí o cara diz, ama sim, rapaz, Deus ama você. Diz, rapaz, eu faço coisa ruim demais, Deus me ama. Eita, Deus bom. Aí quando se converte, não é 3 meses direito. Ei, já vai querer te pegar. Cuidado com a moinha, cuidado com o estreito. Estou vendo uma cova aberta. O cara começa a ficar desconfiado de Deus. Aí eu digo, desse jeito é melhor estar no mundo. Eu prefiro Deus me amando do que Ele querendo abrir uma cova para mim. Você entende isso? Entenda. Quando eu entendo que Deus, Ele é amor, e que Ele me ama, a minha fé vai ter confiança e convicção e certeza no ponto de partida inicial. Mas se eu creio que Ele está alguma coisa contra a minha vida, então, querido, aí já está tudo fracassado. Então, a fé opera pelo amor quando? Quando eu entendo que Deus é amor e que Ele ama a minha vida. Se Ele ama a minha vida e eu vou orar, sabendo que Deus me ama, a minha fé vai ser operante. Porque eu estou orando para quem me ama, entenda? Eu estou orando para quem me ama. Eu já sei da resposta, porque Ele me ama. E eu estou orando a palavra dEle. Entenda, a oração nunca é para Deus satisfazer capricho de crente. Não, nunca foi para isso. A oração não é para satisfazer capricho de crente nenhum. A oração é para Deus ser fiel à sua palavra. Então, nós oramos o que a palavra diz. Então, se eu sei que a palavra de Deus diz isso, é a vontade de Deus para a minha vida, e Deus me ama, querido, está tudo resolvido. Mas muitos, lá no fundo do coração, sabem. Ele tem uma convicção dentro de si, rapaz, eu não estou muito certinho com Deus, não. Acho que eu estou devendo ali alguma coisa, eu tenho uma reserva. E é essa reserva que impede a fé de operar. Você tem que ter a convicção que Deus ama a sua vida. Você tem que ter a convicção que Deus, Ele ama você. E sem essa confiança em seu coração, nossa fé, ela é inoperante. Eu preciso confiar. Deus é amor e Deus me ama. Esse é o primeiro princípio da fé. É o primeiro fundamento da fé. Sem esse fundamento, você vai crer, você vai ter fé, mas ela não vai operar. Não tem como operar. É impossível essa fé operar. Eu louvo a Deus porque eu estou sentindo que tem pessoas recebendo. O entendimento do amor de Deus é vital para a nossa fé. E uma vez que nós recebemos essa revelação da natureza de Deus, nós recebemos a revelação que Ele é amor, que Ele é misericordioso, que Ele nos perdoa, Ele quer nos abençoar, Ele vai prover. Querido, a resposta já está certa. Eu vou orar crendo que já recebi, como Jesus ensinou. Quando você orar, creia que recebeu. Mas eu só vou crer se eu entender que esse Deus me ama de fato. Quando entendermos o quanto Deus nos ama, é natural e é fácil ter fé nele. É muito fácil. Porque eu vou orar, sabe com quem, bichinho? Eu vou orar com quem me ama. Eu vou orar com quem gosta de mim. Entenda uma coisa. O amor de Deus é incondicional. O que é um amor incondicional? É um amor que não pede uma condição. Você não precisa ser perfeito para Deus amar você. Você não precisa andar 100% na linha para Deus amar você. Você não precisa acertar em tudo para Deus amar você. Você não precisa ser a melhor pessoa do mundo para Deus amar você. Deus vai amar você porque Ele é amor. Entenda? Nós temos amor, mas Deus não. Entenda? Nós temos amor. Deus não tem, não. Deus é amor.
Nós não somos amor, mas Ele é. E Ele nos ama muito antes mesmo de você ter pecado. E o pecado não muda o amor de Deus. A Bíblia diz, porque Deus, João 3,16 diz o que? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus já te amou do jeitinho que você era e esse amor não muda. Esse amor é incondicional. Muitos crentes, para ser amado por Deus, eles acham que Deus pede uma condição e Ele não pede. Eu acho que se eu ajudar as velhinhas a atravessar a rua, Deus vai me amar mais. Não vai. Ele não pode amar mais do que o que Ele já ama. É impossível Deus amar você mais do que o que Ele já ama. E Ele não tem como provar esse amor mais do que a prova que Ele já fez, que foi dar seu único filho. O ápice, a prova do amor de Deus por você, Ele já deu. Se Ele pudesse ter outra forma maior, Ele provaria. Mas Ele não pode ir além de Jesus. Não tem como. Mas se tivesse, Ele iria. Porque Ele é amor e Ele nos ama independente do seu comportamento. Independente de suas atitudes, independente dos seus erros, independente de suas falhas, Ele ama você da mesma forma. Deus, Ele não vai amar a mim mais do que a você, porque é impossível. Sabe, o amor materno ama um filho mais do que o outro, mas o amor de Deus não. O amor de Deus não é egoísta. Quando entendemos o quanto Deus nos ama, é natural confiar na palavra dele. É natural crer no que está escrito. É natural crer que ele é fiel para cumprir com as suas promessas. A palavra de Deus está repleta de promessas e Deus vai cumprir todas elas. E quando cremos que Ele nos ama, aí a nossa fé vai surtir efeito. Querido, nós não teremos fé em Deus para receber as bênçãos se esse fundamento que Ele nos ama estiver bem fundamentado em nós, bem enraizado dentro de nós. Olha, essa convicção que Deus ama você tem que estar enraizado no seu coração. Cara, Deus me ama. Repitam assim uma vez. Deus me ama. Feche os seus olhos. Olha para dentro de você e diga, Deus me ama. Mais uma vez. Mais uma vez. Se isso não estiver enraizado, bem profundo em você, não tem como você receber as bênçãos de Deus. Porque você não vai crer que é para você. Você vai crer que é para coisinha, é para bichinho, mas é para você não. Então, se você não crê, você não vai receber. Existe crente que crê que bênção de Deus é só para fulano de... porque fulano é canelinha de fogo, Deus vai abençoar ele. Fulano é um crente espiritual. Fulano anda nos ares. Fulano é muito... Não. Ele ama você igual ama qualquer canela de fogo. Sabe? Você pode não orar nenhuma vez na sua vida e um crente orar todo dia, 24 horas, e Deus amar os dois igual. O amor de Deus é incondicional. Isso quer dizer o quê? Não pede uma condição para Ele amar você. Diga, Deus me ama. Deus me ama. Se você não crê nisso, você não recebe sua cura. Diga mais uma vez, Deus me ama. Deus me ama. Se você não crê nisso, você nunca vai ter força para resistir às tentações. Você precisa crer nisso. Deus me ama. Se você puder todo dia fazer essa oração com você, o dia todo, pensando, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Cara, você vai acreditar nisso. E vai ter um fundamento essencial. O fundamento mais necessário para que a fé ela opere. O problema é esse, que quando chega o momento de andar na fé, muito crente tropeça. Porque lá no fundo do seu coração, ele acha que Deus quer pegar ele na esquina. Sabe aquela época da escola, que alguém fala, eu vou pegar na saída. Tem crente que pensa que Deus está desse jeito com ele, ó. Vou pegar na saída, ó. Vou pegar quando sair da igreja ali, ó, nas canelas. Tem crente que praticamente ele vive assim, com medo de Deus. Vi Adão, quando ele pecou, ele achou que Deus queria pegar ele. Não, foi ele que se escondeu, foi ele que fugiu. Deus usou, foi de misericórdia e fez a promessa de redenção para ele. Ainda fez uma veste, cobriu ele com vestes para cobrir a nudez dele.
Deus nunca vira as costas para o ser humano. É sempre o ser humano que vira as costas para Deus. Deus criou o ser humano para se relacionar com ele. Por conta do pecado, Adão foi quem fugiu de Deus. E mesmo o homem fugindo de Deus, Deus mandou fazer um tabernáculo para ele estar dentro do tabernáculo para estar junto com o povo. Já que não podia estar presencialmente igual no Éden por causa do pecado. Deus, Ele quer estar com você. Deus, Ele deseja, mas é você que corre. É você quem se esconde. Mas quando você entender que Deus ama você, a sua fé vai dar um salto. A sua fé, ela vai operar o resultado que você espera. Amém, amém? Tem crente que pensa o seguinte: Deus ama todo mundo, menos a mim. O que foi que tu fez? Tu colou chiclete na cruz, foi? Tu fez o quê? Para Deus te odiar. Aquelas pessoas que crucificaram Jesus, Deus ama elas assim como ama eu e você. Da mesma forma. Não muda. Amém, amém? Tem crente que pensa: eu não estou vivendo corretamente. Mas o amor de Deus não pede para você viver corretamente, para Ele amar você. Ele vai amar você de toda forma. Você fazendo certo ou você fazendo errado. Você acha que esses bandidos, esses marginais, essas pessoas cruéis, que existem terroristas, que eles matam evangélicos quase na primeira vez que pegam, eles perseguem evangélicos e decapitam a cabeça de missionários. E Deus ama o missionário igual ama eles. Deus é a favor do que eles fazem? Não. Mas isso não altera o amor de Deus. Não altera. Paulo era um perseguidor da igreja, que vivia pegando os crentes para ser morto no outro dia. Ele pegava os crentes para ser assassino, para que executasse os crentes. E Jesus apareceu para ele: por que tu me persegue? Jesus não estava com ódio de Paulo porque ele estava matando crente. Por que ele vai ter ódio de você que nunca matou um crente? Se quem matava crente, Deus já mostrou seu amor, imagine por você. Para com esse negócio de achar que Deus quer te pegar. Para com esse negócio de achar que você não está perfeito dentro de Deus. Porque isso é outro assunto. Eu quero que você entenda: para Deus amar você, você não precisa estar perfeito. Você está aqui ainda? Tem uns que pensam assim: não, é porque eu não orei satisfatoriamente. Se eu orasse mais, Deus não precisa de oração para amar você. Ele tem uma consciência em oração. A diferença é que se você orar, você vai ter muito mais benefício em sua vida. Mas se não orar, você não vai ter tanta resposta. Mas isso não muda o amor de Deus. Nós precisamos tirar da cabeça uma coisa: o amor de Deus não pede uma condição para sermos amados. Aí tem o clássico que é que eu não sou digno. Por que você não é digno de ser amado por Deus? O que foi que você fez? Quando eu dizia que era ateu, eu cheguei a pegar a folha da Bíblia para fazer baseado de maconha. Fui lá fazer um baseado, aí a nega falou: cadê o papel? Eu disse: não tem papel aqui. Procura aí. Fui procurar, só achei uma Bíblia. Digo: rapaz, esse presta, rapaz, é fino demais. Passou em 2 dobras, colocou a maconha lá, fez o baseado. E no outro dia ainda amanhecia chegando Deus. E Deus me amava igual ama você. Ele não pede uma condição. Às vezes um religioso pode falar assim: blasfêmia, esse daí, pecado mortal, fez baseado de cigarro com a Bíblia, e Deus nem aí. E me amando, e acreditando em mim, e me chamando. Você está aqui? Deus não pensa como você pensa, meu querido. Ele não pensa. O que você pensa sobre você, o pensamento dele é diferente. Entenda isso. Repita: Deus me ama. E Ele não espera você fazer nada certo para Ele te amar. Ele não espera por isso, não. Nossa mente não pode compreender o amor de Deus. O problema é esse: nossa mente pede uma condição para amar as pessoas. E a gente pensa que Deus é igual a nós, e Deus não é. A mente de Deus é diferente da sua. Efésios capítulo 3, coloca aí, capítulo 3, verso 19. Entenda: nossa mente não pode compreender o amor de Deus. Não pode. Olha o que diz aqui: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja,
O meu entendimento nunca vai acompanhar e compreender esse amor. Porque a nossa mente quer uma condição para ser amado. Quer um comportamento para ser amado. Tem que fazer alguma coisa para ser amado. O amor humano, ele se transforma em ódio. Sabe, não tem coisa mais triste do que ver uma separação. Porque quando eles se casaram, minha amiga, era manteiga um para o outro. Era jurando amor, era derrotando os dinossauros, era aquela coisa toda. O amor, às vezes brigando com os pais, às vezes enfrentando os perigos. Jura de amor, amor para lá, amor para cá, amorzinho para cá. Às vezes 3 anos de casamento, está ali um odiando o outro. Cuspindo ódio um pelo outro. Mas não era amor. O amor humano se transforma em ódio, mas o de Deus não. Diga, Deus me ama. E esse amor, querido, ele excede todo o nosso entendimento. Nós nunca vamos compreender como é que Deus ama a gente. Como é que Deus vai amar um cabra que fazia baseado com folha da Bíblia? Entenda isso. O amor de Deus excede seu entendimento. Não vai pensar nisso não. Que se você fosse Deus, eu estava na cadeira elétrica. Se você fosse Deus, eu estava na cadeira elétrica. Mas graças a Deus que Deus não é você. Tem um irmão que me disse que passou um tempo sem olhar para mim, se sentia mal, e passou um tempo para me acostumar que eu fiz baseado em cigarro com folha da Bíblia. Ele estava incomodado. Graças a Deus que Deus não é você, porque se fosse. Digo, o amor de Deus excede todo entendimento. Não quero entender não, você vai endoidar, você vai jogar pedra na lua, mas você nunca vai compreender como é que Deus ama tanta pessoa assim. Ele enviou seu próprio filho e os homens crucificaram. Cuspiram, colocaram uma coroa de espinho. Judiaram muito de Jesus. Fizeram gozação de Jesus. Brincaram com a moral de Jesus. Sabe, escarneceram de Jesus e Deus amando aquele povo ruim. O povo ruim, Deus amando. O amor de Deus, ele excede todo entendimento. Agora tem uma coisa, quando nós conhecemos esse amor e quando nós cremos nesse amor, a nossa fé vai ser operante. Coloca aí 1 João 4,16. 1 João, capítulo 4, verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Quando nós compreendemos esse amor que nos ama, e nós passamos para olhar para as pessoas e amar elas da mesma forma com que Deus nos ama, vai ser fácil andar em amor. Mas eu olhar para as pessoas para amar elas com o meu amor, vai ser impossível, não tem como. A gente já desiste no começo. Mas quando nós entendemos o amor que Deus tem por nós e nós cremos nesse amor, nós não teremos problema para andar em amor e ter a nossa fé fundamentada no amor. Entende? João capítulo 15, verso 12. Olha o que diz aí. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. Olha o que diz aqui. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como... Pense naquela pessoa bem ruim, bem encrenqueira, bem chata, que ri de você, que arenga com você. Pensa nela. Você tem que amar essa pessoa, não é com seu amor. Com a mesma forma que Deus ama você, cheio de defeitos, cheio de falhas, cheio disso, cheio daquilo. Com esse mesmo entendimento desse amor, esse amor, você vai amar aquela pessoa. Estevão, sendo apedrejado após uma pregação, cheio do Espírito, a Bíblia diz que Estevão estava tão cheio do Espírito, que o Espírito Santo colocava as palavras na boca de Estevão. E os ouvintes dele rangiam dentro de ódio. E apedrejaram Estevão até a morte. E antes de morrer, Estevão disse, para Deus não imputar aquele pecado neles. Para Deus perdoar eles. Tem crentes que se você passar e não der a paz, ele já está lhe odiando. Imagina se você jogasse uma pedra nele. Imagina aí. Pedro sendo apedrejado, mas com o amor com que Deus amou ele, ele estava amando os seus apedrejadores. Você precisa entender uma coisa. Eu tenho que amar o próximo da mesma forma que Deus me ama. E assim vai ser fácil.
Vai ser fácil, porque não é com o meu amor. É com o mesmo amor que eu sou amado. João capítulo 13, verso 34. 13, 34. E disse... Não, é 13. Eu falei 13, 34. Eu falei 11, foi? 13, 34. João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Quando você entende o amor que Deus tem por você, que Deus ama você com todos os seus defeitos, todas as suas falhas, todas as suas mazelas, todas as suas imperfeições, Deus, Ele ama você do jeitinho que você é. E quando você entende esse amor, quando você crer nesse amor, é nesse mesmo amor que você vai amar as pessoas que te perseguem, as pessoas que falam mal de você, as pessoas que não gostam de você. É com esse mesmo amor que nós devemos amar. E quando eu falo sobre isso, eu lembro da história, que eu não sei se essa história é real ou é fictícia, mas eu lembro que eu cresci ouvindo uma história de um irmão que era muito humildezinho, disse que ele só andava de chinela havaiana, ele era bem pobrezinho, não se vestia tão bem, e ele só dava com a Bíblia na mão pregando o amor de Deus. Aí na rua dele tinha um homem que era ignorante, era os pés da burra, era o cara mais chato que tinha naquela rua, era um comerciante chato, e ele chegou lá e disse: vamos para a igreja hoje? Ele quer conversa com o crente, aí bateu assim na Bíblia, a folha voou para um lado, ele caiu, a chinelinha havaiana voou para o outro, aí descolou lá aquele ganchinho, né? Caiu para lá, e ele se levantou assim, cheio de terra, pegou a Bíblia, catou as folhinhas da Bíblia, pegou o chinelo lá, colocou ainda bem, não tinha prego não, ele colocou assim, na havaianinha, aí chegou para ele assim e disse: vai esta noite e leve sua família. Sabe, muitos crentes, eles só querem retribuir o mal com o mal. Mas quando você entende o amor que Deus tem por você, e que Ele ama do jeito que você é, você vai conseguir amar as pessoas da mesma forma que você foi amado por Deus. E aquele homem, quando ouviu isso, ficou quieto, e quando foi à noite, estava na igreja. Diga: com o mesmo amor com que Deus me ama, eu consigo amar. Diga: eu posso amar quem me persegue. Diga: eu posso amar com o amor de Deus quem fala mal de mim. Irmão, eu sei de tanta gente que fala mal de mim e que mete a língua sem ter misericórdia, sem piedade. Eu digo: Deus, obrigado pelo seu amor, porque eu era pior do que isso com você. Com você eu era muito pior do que isso. E com o mesmo amor que você me ama, eu amo coisinha, eu amo bichinho, eu amo fulaninha, eu amo, porque eu quero ver minha fé operar. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.